Vejamos algumas situações que a gente pode colocar isso aqui na prática para efeito de exercícios. Na sua apostila, na questão número 1, diz assim: um esquiador com 70 kg de massa colide elasticamente contra uma árvore. Que pena. Né? Tá aqui o esquiador. E tá aqui a árvore. Colidiu com a árvore. E ele vinha com a velocidade de 72 km por hora. Massa, 70 kg. Velocidade, 72 km por hora. E aí o que é que ele pergunta? Calcule o movimento, o módulo do momento linear. Momento linear, pessoal, é quantidade de movimento, tá? Do esquiador no instante da colisão. Momento linear ou quantidade de movimento é a mesma coisa. Como é que eu calculo isso? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Vanks, como é que eu faço isso? Primeiro passo, transforme essa velocidade para metro por segundo, porque ele quer que você resolva no sistema internacional. Quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade, só substituir. Quanto é a massa? Mantém 70, porque o quilograma é a unidade de massa no sistema internacional. Quando eu dividir 72 por 3,6, eu vou encontrar 20 metros por segundo. 70 vezes 20 vai dar 1.400 kg vezes metros por segundo. A resposta seria a letra B na questão de número 1. Na questão de número 2 diz assim: uma bola de futebol de massa 0,2 kg é chutado contra a parede a uma velocidade de 5 metros por segundo. Aqui é a bola. Aqui é a parede. Essa bola tem uma massa 0,2 kg. E ela é chutada com a velocidade de 5 metros por segundo. Após o choque, ela volta com a velocidade de 4 metros por segundo. Velocidade 4 metros por segundo. Você percebeu que eu coloquei um sinal de menos aqui? Menos 4. Sabe por quê? Porque quando a gente tem nas velocidades, quando você está a favor da trajetória, a sua velocidade é positiva. Quando você está contrário à trajetória, a sua velocidade passa a ser negativa. Você não esqueceu disso não, né? Velocidade positiva, a favor da trajetória. Velocidade negativa, contrário a ela. Aceleração positiva, aumenta a velocidade. Aceleração negativa, redução da velocidade ou frear. Bom, aí ele pergunta o seguinte: qual o módulo da variação da quantidade de movimento? Eu sei que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Neste caso, nós temos duas velocidades. O que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Quantidade de movimento igual a massa vezes a variação da velocidade. Por quê? Porque eu tenho duas. Quanto é a massa? 0,2. Como é que eu vou fazer com as velocidades? Você vai trabalhar com a diferença entre elas. Como é que você vai fazer isso? Você tem 4, 5 positivo e menos 4. Vai ficar 5 menos 4. Você vai ficar com 0,2. Desculpe, 5 menos menos 4. 5 menos menos 4. Aqui vai ficar 0,2 vezes. Quando você fizer o sinal de menos com menos, vai dar quanto? Vai dar 9. 5 menos com menos dá mais. 5 mais 4, 9. Quantidade de movimento vai ser 0,2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. 2 vezes 0,9, 1,8. Quilograma vezes metro por segundo. 1,8 vai estar em qual alternativa? Na letra C. Perceberam o detalhe das velocidades, né? Cuidado com essa história de sinal. Porque quando a gente tem corpos que se deslocam em sentidos opostos, as velocidades elas vão ser somadas. Vamos lembrar um exemplo aqui para você entender isso aqui. Você estudou isso aqui já em situações anteriores, mas é bom dar uma relembrada. Quando nós estamos viajando, que nós estamos efetuando uma ultrapassagem, veículos no mesmo sentido, eu estou a 120 km por hora, você está indo a 100. Quando eu ultrapassar você, a sensação é que eu estou andando a 20 por hora. Por quê? Porque no mesmo sentido a gente diminui as velocidades. 120 menos 100, 20. Quando nós dois, nas mesmas velocidades, estivermos em sentidos opostos, eu vou a 120 e você vem a 100. Quando nós passarmos um pelo outro, a sensação é de 220 km por hora. Por quê? Porque eu somo as velocidades.
Questão de número 3. Essa questão número 3 diz o seguinte: em algumas circunstâncias, deparamos com situações de perigo. Para esses momentos, são necessários equipamentos de segurança a fim de evitar maiores danos. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso de determinados dispositivos de segurança. Então aqui é uma questão meramente teórica, né? Sim. Vamos entender? Letra A. O cinto de segurança e o airbag utilizados nos automóveis servem para amortecer o impacto do motorista em uma colisão e, consequentemente, reduzir a variação do modo da quantidade de movimento do motorista na colisão. Amigos, aqui parcialmente estava correto. Até aqui estava beleza. O cinto de segurança e o airbag utilizados nos automóveis servem para amortecer o impacto do motorista em relação à colisão. Sim, mas ele não vai reduzir a variação da quantidade de movimento. Não vai fazer isso. Isso aqui tem a ver com quem, pessoal? Primeira lei de Newton. Inércia. Letra B. A letra B diz assim: um automóvel fazer uma curva com velocidade constante varia o modo da quantidade de movimento. Pessoal, o que é quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Se você está com velocidade constante, a massa do corpo muda? Não, então a quantidade de movimento também não vai mudar. Letra C. Em uma atividade circense, o trapezista, ao cair do trapézio, é amortecido por uma rede de proteção, responsável pela anulação da quantidade de movimento devido ao impulso que ela lhe aplica, o que não ocorreria se ela caísse diretamente ao solo. Existe anulação da quantidade de movimento? Não. Não existe anulação da quantidade de movimento, mesmo porque quando você tem o trapezista tocando na rede, ele não para de forma definitiva. Ele bate e volta. Se ele caísse no solo, Vanks, o que ia mudar com relação ao solo é que o tempo de impacto seria diferente, né? Então, isso aqui nada mais é na letra C do que o teorema do impulso, tá? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, o que é que acontece? Durante o impacto desse trapezista, ele tem duas forças, né, pessoal? Quando ele bate, quais são as forças que ele vai ter? Aqui seria peso, e a reação seria quem? A normal. Então, o que a gente tem aqui neste exercício? Ele está dizendo que anula a quantidade de movimento. Não, não anula. O que temos diferença se estivesse tocando no solo uma rede de proteção é que nós teríamos tempos de interação diferentes. O tempo que ele passa em contato com o solo, o tempo que ele passa em contato com a própria rede de proteção, caso ela não existisse. Letra D. O impulso exercido por uma rede de proteção sobre o trapezista é igual àquele exercido pelo solo, caso não haja rede. Porém, o tempo de interação entre o trapezista e a rede é maior, o que faz com que diminua a força média exercida sobre o trapezista pela rede em relação ao solo. Exatamente isso, tá? O intervalo de tempo de impacto contra a rede é maior do que o intervalo de tempo com o solo. Quando isso acontece, torna menor a intensidade média da normal. Então a resposta nossa aqui seria a letra D, na questão de número 3. Na questão de número 4, nós temos uma questão que veio lá do Enem, que ele diz assim: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, tá aqui a esfera, tá vendo? Ela vai ser abandonada aqui. E tá aqui o ângulo que ele está citando. Ela sempre atinge o plano na ascendente, no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. Aí ele diz: se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero. Ora, se o ângulo for reduzido a zero, o que é que vai acontecer com a esfera? Ela vai ficar na superfície. Não é? Olha o que ele está dizendo. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero. Então vamos chegar aqui. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer as anotações junto contigo. Então vamos pensar. Essa mocinha é saltada aqui. Agora ela não tem mais esse ângulo. Então, primeira coisa que eu vou ver. Essa esfera passa a se deslocar horizontalmente. Primeira observação que dá para fazer é essa. A esfera passa a se deslocar horizontalmente.
Verificamos também que não existe atrito nessas estruturas, ó. Tá dizendo aqui, ó, sem atritos. Bom, se não existe atrito, vai para cá. Se não existe atrito, a força resultante vai ser quanto? Nula. Se a força resultante vai ser nula, a velocidade dessa esfera vai ser o quê? Constante. Tem mais alguma coisa que a gente poderia observar? Vamos falar em relação a impulso e quantidade de movimento. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Bom, se aqui não tem mudança de velocidade, então o impulso será nulo. Você não muda a velocidade. E aqui teria que fazer mv menos mv0. Então o pulso é nulo. E aqui nós vamos ter o quê? Conservação da quantidade de movimento. Por que conserva? Conserva porque você não muda de velocidade. Então vamos analisar aqui as alternativas. Muito bonita essa questão. Letra A. A esfera manterá sua velocidade constante? Sim, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Pronto. Aqui. Questão número 4 seria a letra A. A questão número 5 diz assim: existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados, de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso de incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou de dióxido de carbono são recomendados, enquanto extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo. Olha só, no intuito de ajudar, você pode comprometer ainda mais a situação que estamos vivendo, né? Suponha que um extintor de CO2, completamente carregado, com massa total de 10 kg, inicialmente em repouso, lance um jato de CO2 de massa 50 gramas com velocidade 20. A sua velocidade de recuo provocada pelo lançamento vale. Então isso aqui é ação e reação. Na verdade, existe a terceira lei de Newton presente nessa estrutura, mas seria interessante que você entendesse isso aqui como sendo conservação do movimento. Conservação. Como assim conservação, Vanks? Aqui nós vamos ter uma situação de um sistema que você tem a massa do extintor, a velocidade que ele recua, a massa do CO2 que foi emitida e a velocidade que ele se deslocou. Como é que você poderia fazer isso? Você pode fazer assim, ó. Extintor, quantidade dele, igual a quem? Do jato, do CO2, né? Quando eu estou falando aqui extintor, eu estou me referindo à massa dele, tá? Massa vezes velocidade igual a massa vezes velocidade. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quanto que é a massa do extintor aí? Massa do extintor. O que é que aconteceu com o extintor? Ele volta. Velocidade de recuo. Igual a quem? A massa do CO2 vezes quem? A velocidade do jato do CO2. Pronto. Então vamos substituir aqui. Quanto que é a massa que ele te deu aí do extintor? O que ele está querendo que você calcule? Ele quer que você calcule a variação da massa, a velocidade de recuo, tá? Está bem aqui, está querendo a velocidade de recuo. Ele quer esse moço bem aqui. Vamos fazer aqui, velocidade de recuo vai ser igual a quem? A massa do CO2 vezes a velocidade do jato que ele foi expelido, dividido pela massa do extintor. Vanks, que fórmula é essa? Não é fórmula, moçada. Eu simplesmente estou isolando esse termo bem aqui, ó. Vamos lá. Velocidade de recuo vai ser igual. Quanto é a massa do CO2? Procura aí. 50 gramas. Quanto que é a velocidade do jato de CO2? 20. Quanto que é a massa do extintor? A massa do extintor, vamos procurar aqui, 10 kg. Só que você não vai trabalhar com quilograma, já que você está trabalhando com o outro ali em grama. Isso aqui você vai fazer 10 mil, ó. 10 mil gramas. 50 vezes 20 é 1000. Sobre 10 mil. Cancelo 3 zeros. 1 dividido por 10, 0,1 metro por segundo. Então, a resposta da questão número 5 seria a letra A. Bonita, né? Questão de número 6.
Questão número 6 diz assim: uma granada inicialmente em repouso explode, fragmentando-se em 3 partes que adquirem momentos lineares coplanares de intensidades iguais. Inicialmente em repouso é importantíssimo. Adquirem momentos lineares, lembre, momento linear é o quê? Quantidade de movimento. De intensidades iguais. Bom, para que isso aconteça, qual é o raciocínio? Quem está em repouso ou em movimento uniforme tem força resultante igual a quanto? 0. A força resultante, quem está em repouso, é nula. Então, o que é o raciocínio que eu vou ter aqui? Se a força resultante é nula, nós não temos aceleração e a velocidade se mantém. Bom, se a quantidade de movimento aqui ela se mantém, é porque eu vou considerar isso aqui como sendo o quê? Um momento linear, 0, que é igual a 0. A soma de todos a quantidade de movimento, ó, Q1 mais Q2 mais Q3, isso aqui vai ter que dar quanto? 0. Então, como é que eu vou poder fazer isso? Você vai procurar um desenho que a soma dos vetores seja nula. A solução seria o quê? Que a soma dos vetores seja igual a 0. Procurar a situação onde você tem representado isso. Dê uma olhadinha aqui, por favor. Aqui nós temos esse vetor e esse vetor, já que eles adquiriram partes em 3 partes que têm intensidades iguais, eles se anulariam na letra A, né? Aqui, ó. Esse aqui e esse se anularia. Sobrava como resultante esse, então não serve. Na letra B, esse aqui anulava esse, sobraria esse como resultante. Eu preciso que a resultante seja 0, então não serve. Na letra C, esse aqui e esse se anulam, a resultante seria essa, não serve. Preciso de alguém que fique quanto? 0. Aqui, nós teríamos esses dois subtraídos, desculpe, isso aqui somado menos esse. Então aqui a resultante seria a diferença entre eles, também não vai dar 0. Qual seria a nossa resposta? A letra D. Quando eu tenho situações com 3 vetores separados entre eles 120 graus, a resultante aqui é quanto? 0. Resposta à questão número 6, letra D. Com isso,